Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da sede do Programa Mundial de Alimentos em Roma, o encontro do Santo Padre com os participantes da Assembleia Anual do Conselho de Administração, também os funcionários acompanhados por seus familiares. O Santo Padre chegou há poucos instantes, com um certo atraso, visto o encontro que teve anteriormente com os jovens que são acolhidos nessa colônia de férias no Vaticano. Agora, então, ele é acompanhado pela ex-diretora executiva Cindy McCain. O Santo Padre foi recebido logo que chegou à sede do PAN pelo Monsenhor Fernando Chicarellano, observador permanente da Santa Sé junto à FAO. Agora também ao seu lado o senhor Cal Scal, ele que é diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos. Aproveitamos então para saudar as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular EWTN Rádio e TV, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web TV Tropicana. Santo Padre, logo assim que foi acolhido, ele parou alguns momentos diante do prêmio Nobel recebido pelo PAN no ano de 2020. Neste momento, então, colocou algumas flores diante do Memorial Wall. Um breve silêncio. O Santo Padre acompanhado por uma oração. E agora? Então, a foto oficial, nós temos bem à direita a embaixadora Carla Barroso Carneiro, ela que é a atual representante do Brasil junto à FAO, ao Programa Mundial de Alimentos, também o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Bem à esquerda, Monsenhor Arellano, ao seu lado a senhora Cindy McCain. Santo Padre saudando alguns funcionários. Recordamos que a senhora Cindy McCain, ela deixou oficialmente o cargo de diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas em 1º de junho deste ano, portanto 2026, para cuidar de sua saúde. Ela que teve um AVC em outubro de 2020 e as exigências do cargo não lhe permitiram mais continuar. Ela que está ao lado do Santo Padre. Também recordamos o Sr. Cal Scal, que é o atual diretor executivo. Em relação à senhora Carla Barroso Carneiro, ela é embaixadora e representante do Brasil junto à FAO, ao Programa Mundial de Alimentos, também ao FIDA. Anteriormente, ela foi chefe da assessoria internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, ela que é mestre pela Sorbonne Nouvelle, no Instituto de Altos Estudos da América Latina, em Altos Estudos com opção em Economia Política, especialista em Economia pela Universidade de Los Andes, na Colômbia. Ela abrirá os trabalhos, então, dessa Assembleia na presença do Santo Padre. Recordamos que o Papa Francisco visitou a sede do Programa Mundial de Alimentos,
praticamente um ano atrás, em 13 de junho de 2016, e no seu discurso, na época, apelou ao combate à fome e à cultura do desperdício, destacando a necessidade de políticas focadas na dignidade humana, na partilha e no acesso ao alimento como um direito fundamental. Seu pronunciamento abordou pontos cruciais, estruturados em torno de temas humanitários essenciais, como a crítica ao desperdício, destacando que os alimentos desperdiçados são, na verdade, alimentos roubados da mesa dos pobres e daqueles que passam fome. Também outro ponto foi a despolitização da ajuda. O Papa Francisco, na época, apelou a que a ajuda alimentar não seja instrumentalizada para fins políticos ou interesses estratégicos. Também o mecanismo de ajuda humanitária, exortando a comunidade internacional a ir além da emergência e a focar no desenvolvimento agrícola de longo prazo nas regiões afetadas por crises humanitárias. O Santo Padre também identificou os conflitos armados como uma das principais causas da crise alimentar global, exigindo o fim das guerras. Um ano mais tarde, então, após a visita do Papa Francisco, a visita, então, do Papa Leão XIV. So we're back to stuff again. I can see you all looking there, looking at, give me a little wave. Yeah, that's great, excellent. And I think it's, when I got in earlier this morning, it was... Recordamos que o Programa Mundial de Alimentos, a maior organização humanitária das Nações Unidas, com sede principal em Roma, e a agência distribui ajuda alimentar em emergências e promove desenvolvimento sustentável. Recordamos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2020. O objetivo principal da organização é combater a insegurança alimentar, salvar vidas durante crises agudas e ajudar as comunidades a se recuperarem de conflitos, desastres naturais e mudanças climáticas. Recordando que a organização foi criada em 1961 a pedido dos Estados Unidos e o programa acabou então se tornando operacional em 1963 por iniciativa da FAO e da Assembleia Geral das Nações Unidas. E a sede está localizada em Roma, cidade que abriga o principal centro das agências alimentares da ONU, juntamente com a FAO. Apenas para explicar a diferença, a FAO é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é um organismo global de pesquisa e formulação de políticas, e o seu foco é garantir a segurança alimentar, modernizar a agricultura, a pecuária e a pesca e promover o desenvolvimento rural sustentável. Ela atua orientando governos e estabelecendo diretrizes. Já o PAN, que é o Programa Mundial de Alimentos, é uma agência humanitária de emergência. Então atua diretamente no socorro a populações afetadas por guerras, desastres naturais e crises graves, distribuindo rações de emergência, fornecendo refeições escolares, garantindo auxílio de subsistência imediato às populações vulneráveis. Já o FIDA é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que é uma instituição financeira internacional. Esse fundo investe em projetos de longo prazo voltados especificamente para pequenas comunidades rurais em países em desenvolvimento. E o objetivo do FIDA é gerar renda, capacitar agricultores familiares e aumentar a resiliência climática dessas populações. E os dados realmente são preocupantes. Por exemplo, o relatório global sobre crises alimentares confirma que a fome aguda dobrou na última década, com 2 fomes declaradas no mesmo ano pela primeira vez na história do relatório. Em 2025, 266 milhões de pessoas em 47 países e territórios enfrentaram altos níveis de insegurança alimentar aguda, quase o dobro da proporção registrada em 2016. E o número de pessoas enfrentando fome catastrófica é agora 9 vezes maior do que há uma década. E há uma
diferença entre fome e insegurança alimentar. Fome, por definição, é o desconforto ou a dor causada pela falta de alimentos. E é diferente de segurança alimentar, que significa a falta de acesso regular a alimentos seguros e nutritivos para um desenvolvimento adequado e uma vida ativa e saudável. Em todo o mundo, 318 milhões de pessoas enfrentam níveis agudos de insegurança alimentar nos 68 países onde o Programa Mundial de Alimentos atua e para os quais existem dados disponíveis. E o Programa Mundial de Alimentos trabalha diariamente então, para combater a fome com o objetivo final de um mundo onde ninguém passe fome ainda. Podemos ver uma utopia, infelizmente, um pouco distante. E quais são as causas da fome? Como o próprio Papa Francisco havia dito em 2016, os conflitos são a principal causa da atual crise de fome, pois deslocam pessoas de suas terras, meio de subsistência, desestabilizam mercados, elevam os preços dos alimentos e destroem conquistas fundamentais para o desenvolvimento. Seu impacto devastador pode ser visto em áreas críticas de fome, como na Palestina, Gaza, Sudão, Síria, Iêmen e Ucrânia. Também emergências climáticas, como inundações, secas e ondas de calor também contribuem significativamente para esse quadro, destruindo vidas, meios de subsistência e plantações, além de degradar o solo e danificar infraestruturas e ativos agrícolas. Santo Padre Papa Leão XIV continua saudando funcionários do Programa Mundial de Alimentos. Essa então a primeira visita do Papa Leão XIV, sede do PAN em Roma. Sempre acompanhado pela senhora Cindy McCain. Agora sim, o Santo Padre entra no auditório, aplaudido pelos presentes. Papa aplaudido de pé pelos presentes, agora está diante de sua sédia. E agora então a apresentação de um pequeno vídeo. Um breve vídeo mostrando a atuação. Excelências, distintos delegados, é com imensa honra que dou as boas-vindas à Sua Santidade, o Papa Leão XIV, para o seu discurso aos membros e observadores do Conselho Executivo do Programa Mundial de Alimentos. Desejo também dar as boas-vindas à delegação que acompanha a Sua Santidade, Sua Eminência o Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado, Sua Excelência Monsenhor Paulo Rodelli, Substituto para os Assuntos Gerais de Secretaria de Estado,
Sua Excelência Monsenhor Paul Richard Gallagher, Secretário para as Relações com os Estados, Sua Excelência Monsenhor Petar Hajik, Prefeito da Casa Pontifícia, e Sua Excelência Fernando Chicarellano, Observador Permanente da Santa Sé, junto às organizações sediadas em Roma. Your Holiness, Sua Santidade, on behalf of the em nome de toda a comunidade diplomática envolvida com o Programa Mundial de Alimentos, de nossos colegas que atuam em Roma e também a campo, e sobretudo dos milhões de pessoas que o Programa Mundial de Alimentos assiste em todo o mundo, gostaria de expressar nossa profunda gratidão por sua gentil presença conosco hoje. É uma verdadeira honra que o Senhor tenha aceitado se unir a nós e compartilhar suas reflexões. Seu discurso, sem dúvida, irá inspirar e guiará nossos esforços coletivos e aqueles da comunidade internacional em geral, enquanto nos esforçamos para alcançar o objetivo comum de um mundo livre da fome. Todos nós conhecemos as metas ambiciosas estabelecidas pela Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e também sabemos que alcançar esse objetivo ainda exige enormes esforços e compromissos de toda a comunidade global. Ao nos reunirmos logo após o Dia Mundial do Refugiado, lembramos das milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo, para quem a busca por paz, dignidade e liberdade da fome continua sendo uma realidade diária urgente. Suas experiências também destacam a importância de abordar as desigualdades que muitas vezes contribuem para a instabilidade e os conflitos. Reconhecemos também o próximo Dia Mundial da Mulher na Diplomacia, em 24 de junho, que celebra as contribuições das mulheres para o diálogo, a cooperação e a paz. Não temos dúvidas de que seu discurso hoje, sua mensagem contínua de que derrotar a fome é um caminho para a paz, nos permitirão fortalecer ainda mais parcerias sólidas e duradouras entre todos os atores e da comunidade humanitária e de desenvolvimento. E queremos expressar nosso sincero agradecimento por seu inestimável apoio. E é com prazer que passo a palavra à ex-diretora executiva, a senhora Cindy McCain, que fará então a introdução à sua santidade. Esse então, o discurso da presidente do Conselho Executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, a senhora Carla Barroso Carneiro, que falou em nome do Conselho Executivo. Agora o discurso da ex-diretora Cindy McCain. Sua santidade, é uma grande honra e um privilégio profundamente pessoal em dar-lhe as boas-vindas ao Programa Mundial de Alimentos. Para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que vão dormir todas as noites com fome, a sua voz é uma das mais poderosas da Terra, se não a mais poderosa. O Senhor falou por elas com coragem, com amor, não como estatísticas, mas como irmãos e irmãs, seres humanos feitos à imagem de Deus, merecedores de dignidade, cuidado e comida suficiente para viver e prosperar. No Programa Mundial de Alimentos, essa é a nossa missão. Todos os dias, em alguns dos lugares mais perigosos e difíceis da Terra, nossas equipes trabalham para alcançar as pessoas mais famintas, aquelas presas em conflitos, deslocadas por enchentes ou secas, ou simplesmente deixadas para trás por um mundo que muitas vezes desvia o olhar. Estamos presentes, não importa onde, não importa o que. Existimos para garantir que ninguém seja esquecido. Obrigado, Santo Padre. Segue agora o discurso de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, ao Conselho Executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Distintas autoridades, excelências, senhoras e senhores,
Gostaria de agradecer a Sua Excelência, a Senhora Cindy McCain, pelo gentil convite para discursar nessa reunião anual do Conselho Executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Saúdo em particular o Sr. Carl Schall, diretor executivo interino, e Sua Excelência, a Senhora Carla Barroso Carneiro, presidente dessa importante Assembleia. Estendo minhas saudações aos representantes dos Estados-membros, aos ilustres convidados dessa reunião e à equipe dessa instituição intergovernamental dedicada a salvar vidas em situações de emergência e a fornecer assistência alimentar em meio a conflitos e desastres naturais. O compromisso de sua instituição ressoa profundamente com a missão da Igreja Católica de defender a dignidade humana e promover a fraternidade enraizada no chamado do Evangelho para amar o próximo. Juntos, compartilhamos a tarefa urgente de enfrentar a fome e a desnutrição, ao mesmo tempo que combatemos as causas estruturais subjacentes que a sustentam. Para cumprir essa tarefa de forma eficaz, devemos examinar os desafios que temos pela frente, suas causas subjacentes e os caminhos para soluções duradouras. Hoje, as crises evoluíram de eventos isolados para realidades persistentes, marcadas por conflitos prolongados, insegurança alimentar crônica, volatilidade econômica e crescentes vulnerabilidades climáticas. Isso levanta uma questão fundamental. Que configuração da ordem global é capaz de produzir, reproduzir e às vezes normalizar tais condições? A questão não se limita mais a como intervir. Em vez disso, estende-se a compreensão de por que o sistema produz constantemente os mesmos problemas que então forçado a corrigir. A ordem internacional tornou-se cada vez mais fragmentada, em parte devido à crise do sistema multilateral. Como observei recentemente na carta encíclica Magnifica Humanitas, as instituições estabelecidas para salvaguardar o conceito de um futuro comum para todos os povos e um bem comum global parecem ter sido enfraquecidas. Na ausência de um horizonte ético compartilhado capaz de sustentar uma cooperação genuína, o sistema internacional passou de um multilateralismo para um multipolarismo desordenado e conflituoso, com um sentimento predominante de desconfiança. Consequentemente, os Estados têm alocado cada vez mais os seus recursos para a segurança nacional, o crescimento econômico e a estabilidade interna, desconsiderando a estreita ligação entre essas questões e a cooperação multilateral. Essa tendência revela um paradoxo impressionante. Uma capacidade produtiva global sem precedentes coexiste com zonas crescentes de extrema vulnerabilidade. As mesmas forças que impulsionam o crescimento econômico muitas vezes exacerbam a exclusão e a marginalização. Embora o alívio do sofrimento humano seja amplamente reconhecido como essencial em princípio, as preocupações humanitárias correm o risco crescente de serem relegadas a um lugar secundário entre as prioridades internacionais. É precisamente na lacuna entre o reconhecimento em princípio e a priorização na prática que testemunhamos a burocratização progressiva da solidariedade, juntamente com a silenciosa mercantilização da vida humana. Por um lado, a ação humanitária é cada vez mais sobrecarregada por procedimentos burocráticos que podem atrasar a assistência aos necessitados. Por outro lado, o acesso a bens essenciais, incluindo alimentos, é frequentemente influenciado por considerações econômicas ou estratégicas. Como resultado, aqueles que não geram valor quantificável correm o risco de se tornarem invisíveis. Essa dupla dinâmica cria um sério desafio ético. A pessoa humana não é mais consistentemente colocada no centro da ação internacional. Nesse contexto, é importante reconhecer que, enquanto as formas de ajuda e os projetos de desenvolvimento são obstruídos
por decisões políticas complexas e incompreensíveis, visões ideológicas distorcidas e barreiras alfandegárias intransponíveis, o mesmo não ocorre com o armamento. Na prática, os conflitos são alimentados mais facilmente do que as pessoas são nutridas. Essa realidade reflete não apenas deficiências operacionais, mas também um desequilíbrio fundamental nas prioridades políticas e morais. E as consequências vão muito além daqueles diretamente afetados. Mais do que uma mera preocupação humanitária, a fome corrói a coesão social, aumenta o risco de conflitos e alimenta a migração forçada. Além disso, mina a capacidade dos Estados e das sociedades de construir instituições resilientes, fornecer educação eficaz e promover o desenvolvimento econômico sustentável. Ao fazer isso, perpetua ciclos de fragilidade que, em última análise, afetam a comunidade internacional de forma geral. Dessa perspectiva, fica claro que a ação humanitária não é alheia à ordem internacional. Pelo contrário, reflete a responsabilidade da comunidade global de fortalecer a solidariedade, resistir à exclusão e reconhecer a dignidade inerente dada por Deus a cada pessoa. Além de gerenciar crises, portanto, as instituições internacionais incorporam um princípio de responsabilidade compartilhada e afirmam que a comunidade internacional está unida pela preocupação com aqueles que se encontram em situações de maior vulnerabilidade. Nesse sentido, o Programa Mundial de Alimentos é mais do que um ator político, econômico ou técnico. É uma expressão concreta de solidariedade internacional. De fato, onde as instituições nacionais recuam e as redes comunitárias se desintegram, sua presença ajuda a evitar que as crises humanitárias se deteriorem em um colapso irreversível. Por essa razão, um compromisso renovado com a cooperação multilateral é essencial. Em um mundo cada vez mais fragmentado e multipolar, nenhum Estado pode enfrentar sozinho os desafios globais. A paz duradoura e o desenvolvimento humano integral e sustentável só são possíveis por meio da participação de todos, fomentada por um diálogo e uma cooperação internacional genuínos, orientados para o bem comum. Essa abordagem requer uma firme vontade política capaz de transcender as perspectivas de curto prazo e investir em bens públicos globais. Esse objetivo só pode ser alcançado por meio da convergência de políticas eficazes, da implementação coordenada e sinérgica de intervenções. O apelo para caminharmos juntos, em harmonia fraterna, deve se tornar o princípio orientador. Nesse espírito, desejo apelar aos governos e povos do mundo para que renovem e fortaleçam seu compromisso, aumentem os recursos dedicados ao combate à fome e suas causas profundas e removam os obstáculos que impedem que a ajuda chegue a quem precisa. Ao mesmo tempo, esse apoio também deve fortalecer o engajamento com a Igreja e a sociedade civil. Reforçar as capacidades de todos esses atores em conjunto multiplicará nossa eficácia coletiva na luta contra a fome. A implementação eficaz desse apelo exige a redução da burocracia desnecessária para que a transparência e a prestação de contas sirvam às pessoas em vez de impedir a assistência. Em situações em que os governos não possuem controle territorial efetivo ou acesso humanitário restrito, parceiros locais confiáveis tornam-se indispensáveis. A Igreja Católica, por meio de paróquias, dioceses, agências da Caritas e outras iniciativas religiosas, muitas vezes alcança populações vulneráveis em áreas inacessíveis a atores internacionais. Portanto, encorajo o Programa Mundial de Alimentos e seus parceiros a continuarem apoiando esses esforços. É igualmente importante resistir à mercantilização das necessidades humanas básicas. Alimentos, água e saúde não podem ser subordinados a considerações do mercado e interesses geopolíticos.
O acesso a alimentos adequados é um direito humano fundamental, fundamentado na dignidade de cada pessoa. Atender a essa necessidade não apenas alivia o sofrimento, mas também aborda as causas subjacentes da instabilidade geopolítica. De fato, a segurança alimentar é um componente essencial da segurança global e integral. A esse respeito, é louvável que, além de suas operações de resposta a emergências, o Programa Mundial de Alimentos estenda seu trabalho para além do socorro imediato, abrangendo iniciativas de longo prazo, como programas que fornecem refeições para crianças em idade escolar. Esses investimentos fortalecem a educação, o desenvolvimento humano e a resiliência social, refletindo uma visão integral do desenvolvimento humano que promove a dignidade, as oportunidades e o bem-estar da pessoa como um todo. Suas excelências, caros amigos, o que está em jogo não é apenas a eficácia de uma agência, mas também a credibilidade da própria cooperação internacional. Sua organização demonstra que um caminho renovado é possível. No entanto, isso exige a determinação de simplificar o que se tornou excessivamente complexo, priorizar o que é essencial e garantir que nenhuma pessoa seja esquecida. Pois esse compromisso se fundamenta no reconhecimento de que toda pessoa humana possui uma dignidade inerente e inalienável que permanece intacta independentemente da circunstância, das condições ou do status social. Fundamentada no amor incondicional e ilimitado de Deus, essa dignidade pode ser descrita como infinita uma vez que nada pode diminuir, apagar ou negar o seu valor. É precisamente na nossa fidelidade a essa verdade que se mede a humanidade da nossa política e com ela o futuro da comunidade internacional. E com esses sentimentos, peço a Deus que abençoe abundantemente os vossos esforços para que todos possam receber o pão nosso de cada dia e viver com dignidade. Saibam que estou convosco e rezo por vocês, pelos vossos entes queridos e por aqueles a quem servem. Então, longo e articulado discurso de Sua Santidade o Papa Leão XIV ao Conselho Executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, PAN, que é a maior organização humanitária do mundo dedicada a salvar vidas em emergência e canalizar assistência alimentar para construir paz, estabilidade e prosperidade para pessoas para que se recuperem dos conflitos, desastres e do impacto das mudanças climáticas. Your Holiness, thank you for your words today. O agradecimento do diretor executivo interino ao Santo Padre por suas palavras. A recognition that every person deserves to live in dignity. You have asked us to reflect on the systems that create the challenges that we work to solve, the underlying root causes. Conflicts tear apart the structure that keep food on the table. Markets, farms, roads, and trust. From Gaza to Sudan, war has brought people to the brink of famine. From Haiti to the Democratic Diretor recordando as ajudas de Gaza ao Sudão. From the Sahel to Somalia, conflict as áreas de crise complexa no momento, como Gaza, Líbano, Somália, República Democrática do Congo. Your message reminds us of our shared moral obligation. Now it falls on all of us to carry this forward. Our teams at WFP, who deliver in the hardest of places, at a time when it has never been more difficult or dangerous to be a humanitarian. Here I would like to ask everyone to keep thinking of our 38 WFP colleagues who are detained in northern Yemen.
and it falls on member states whose political and financial support sustain our work. This is the moment to renew our commitment to that duty. So, Your Holiness, we are deeply grateful for your visit. We will now be heading to meet with our staff, and I really would like to thank you all for being with us at this very special occasion for WFP. I would like delegates to please remain while His Holiness departs the room for his engagement with WFP staff. Thank you very much. Essas palavras do Santo Padre, do Sr. Karl Skau, ele que é o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos. O Santo Padre se retira neste momento do auditório do Programa Mundial de Alimentos. Esse compromisso, essa instituição que ressoa profundamente com a missão da Igreja Católica de defender a dignidade humana e promover a solidariedade. Os estados têm alocado cada vez mais seus recursos para a segurança nacional, o crescimento econômico e a estabilidade interna, desconsiderando a estreita ligação entre essas questões e a cooperação multilateral. Essa tendência revela um paradoxo impressionante: uma capacidade produtiva global sem precedentes coexiste com zonas crescentes de extrema vulnerabilidade. As mesmas forças que impulsionam o crescimento econômico muitas vezes exacerbam a exclusão e a marginalização. Embora o alívio do sofrimento humano seja amplamente reconhecido como essencial em princípio, as preocupações humanitárias correm o risco crescente de serem relegadas a um lugar secundário entre as prioridades internacionais. Your Holiness, welcome to this dedicated session with our frontline staff. Agora o Santo Padre está nas salas de reuniões e vai ser saudado o Santo Padre em uma videoconferência com 5 representantes PAN em diversos países. Saving lives and protecting livelihoods, working in places where others dare to go. Now, the representations that you see here today are our staff who are working the front line, from drivers to supply chain, procurement, and those who are leading in crisis management. They represent a cross-section of the regions where we work in different parts of the world, including Venezuela, Senegal, we have colleagues from South Sudan, Venezuela, Senegal, Sudão do Sul, but also specifically Timor-Leste, Líbano, the different places as represented here today. Cyril, Agnes, Carlos, Nancy, Karishna, and Gabriela. Thank you very much, Your Holiness, and we welcome you. Então são 6 os representantes de diversos países, funcionários então do Programa Mundial de Alimentos. This is essentially an audience with you and the staff that we see now represented us here on this virtual setting. Your message and encouragement to the work that they do in the field will be most highly appreciated, and your blessing to the work that we do. Thank you, Your Holiness. Thank you very much. Good morning, good afternoon, and perhaps good evening to all of you spread around the world. Very happy to be here today to share this brief moment with representatives from the different member nations that are part of the World Food Program, but also
with Santo each one of Padre, you, agradecendo então por estar na sede do PAN, junto com diversos membros do Programa Mundial de Alimentos. I don't know if it's appropriate if I could ask maybe 2 or 3 of you to say a word about where you are and what the most difficult challenges are, because in that way I too will be able to hear part of the reality of what it means to fight against hunger. I know that many of you literally risk your lives. Através de telão, essa conversa sendo transmitida então para o auditório do Programa Mundial de Alimentos, which is oftentimes a partner in collaboration with the programs that you oversee, that you work in. The work of delivering the aid to those who are most in need is oftentimes, of course, a great challenge. But perhaps to hear firsthand a few of the experiences would also be something that would assist each and every one of us who are here this morning in Rome to understand a little bit better from close up the kinds of challenges that you face. Your Holiness, thank you very much. Carlos speak in Spanish, of course. We'll take just very briefly. Carlos da Venezuela, então, irá falar em espanhol com o Santo Padre. Nancy, so that we balance it as well. So, Carlos, please, very briefly. Thank you. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Montoya, desde Venezuela. Santiago, muchas gracias por este momento y de verdad que uma ocasião muito especial. Ele agradece o Santo Padre por esse momento, que é uma ocasião muito especial. Na Venezuela estão trabalhando em Tucupita. Já 4 anos aqui e aí vamos, colaborando e apoiando muito as pessoas vulneráveis. Gracias. Muchas gracias. Nancy, please. Thank you. Good afternoon. I'm called Nancy KG from South Sudan. Yeah, I'm representing female drivers. I'm one of the drivers in é do Sudão do country Sul. office, Juba, South Sudan. Yeah. Eles estão praticamente se apresentando, dizendo de que país que eles estão falando, de onde trabalham. São todos funcionários do Programa Mundial de Alimentos. Your Holiness, and thank you, Nancy. Your Holiness, could we take one more, please? Certainly. Thank you. Cyril, I mentioned your name earlier, please, so please take the floor. Thank you. Yes, Your Holiness, good afternoon. So we're here in Lebanon, where we don't have stability. Agora We do don't Líbano. know whether we're in war, in ceasefire, we're in peace. We join convoys to deliver assistance to the hard-to-reach areas. We're always making sure not to leave anyone behind. We go to all over the south, during the ceasefire, during the war, always being present next to our families, next to our people, just assisting everyone. This is the main challenge we have, the instability we're dealing with. Thank you so much. Thank you very much, Cyril. Thank you for the mission that you are carrying out in Lebanon. One of the things that I think people oftentimes don't realize is the Santo Padre agradece a ele pela sua missão no Líbano. Many parts of the world into greater and greater difficulty, in that hunger oftentimes is a cause of conflict, and conflict causes more hunger. And so we continue to go around in a circle, as I'm sure some of you, if not all of you, have seen in the work you're doing. Oftentimes the crisis which is affecting the whole world in the area of migration is also the result of extreme hunger and conflict that forces people to leave their homes, which they don't do because they want to, they do because they have to in order to survive. And so the work of each one of you, of all of you together, of the World Food Program and what we are trying to certainly support and promote is extremely important, because together we're not only doing the immediate aid, which is of course vital, of providing food to the hungry, but we're also challenged to look at what the root causes are
of hunger in the different areas where you are working, and to reach out there and to try and find solutions to those problems. The world today could live without hunger. The resources should be available. The capacity of food production exists, and yet oftentimes the resources are spent on promoting war and conflict and other kinds of, if you will, less important end results, and so that the hunger continues even to increase in some parts of the world. You are all on the ground, in the front lines, and it's because of you that the work of the World Food Program can be carried out. So I want to thank each and every one of you and all the people that you represent. I want to encourage you in your work, because it is so important that there be people who assist the World Food Program in the delivery of this aid to so many people who are in need. So thank you for what you're doing. May God bless you all, and may you continue to carry on, you and your colleagues. Please communicate my message to those that you work with, and may God bless you always in this very, very important labor. Thank you very much. Thank you very much, Your Holiness. Thank you, and that marks the end for this segment, Your Holiness. Thank you very much indeed. Essa, então, de uma pequena sala de reuniões dentro da sede do Programa Mundial de Alimentos em Roma. Essa pequena videoconferência, então, momento de proximidade com 5 representantes do Programa Mundial de Alimentos em diversos países. Se apresentaram brevemente ao Papa, alguns falaram um pouco mais de sua realidade como funcionário do PAN no Líbano. Sempre as palavras também de agradecimento e de encorajamento do Santo Padre. Agora ele que passou pelos jardins, entrou novamente na sede do Programa Mundial de Alimentos, na periferia de Roma. Esses são elementos de uma exposição que marca a visita do Papa Leão XIV. São tigelas e pratos de comunidades que enfrentam a fome em todo o mundo. E elas formam um apelo visual, então, à ação na escala das crises alimentares atuais. Cada uma dessas peças carrega a memória, a tradição e a identidade de pessoas que a usa diariamente, transformando aquilo que é um objeto cotidiano do dia a dia de sobrevivência em um poderoso símbolo da crise global da fome. Uma tigela nunca é apenas uma tigela, e assim a instalação recorda, essa exposição recorda aos visitantes que ela carrega comida, memória, tradição e pertença. E precisamente nesses panos de fundo, os objetos dão um rosto humano e palpável a figuras que de outra forma poderiam parecer abstratas, ancorando os dados em dignidade, identidade, comunidade, resiliência e esperança. Essas tigelas e pratos que foram doados por comunidades de toda a Ásia, Oriente Médio, África e América Latina, incluindo Bangladesh, Nepal, Filipinas, Egito, Síria, República Democrática do Congo, Etiópia, Somália, Sudão, Guatemala e Honduras, abrangendo assim regiões afetadas por conflitos, por deslocamentos, choques climáticos e crises econômicas.
Então, essa exposição que marca a visita do Papa Leão XIV ao Programa Mundial de Alimentos. Agora, os funcionários do Programa Mundial de Alimentos estão reunidos nos jardins da sede, aqueles naturalmente que não tiveram acesso, visto o limite de capacidade do auditório. Eles serão saudados agora então pelo Santo Padre. Se devemos ter algumas palavras do Papa, alguma saudação então aos funcionários, acompanhados naturalmente de seus familiares, presentes então nos jardins da sede do Programa Mundial de Alimentos, localizado na periferia de Roma. Revelando seus sonhos, agora da Colômbia. En un mundo más adelante, o sea, en un futuro, me gustaría que este mundo estuviera mejor, más saludable. Chao. A menina queria ser contadora, ele gostaria de ser professor. Então, os sonhos, as dificuldades, a exaltação das crianças de alguns países ao redor do mundo. Agora teremos novamente a senhora Cindy McCain. Pedindo para o Santo Padre então dirigir algumas palavras às pessoas aqui reunidas. Essa é então a família do Programa Mundial de Alimentos. I've stood side by side with WFP staff in Sudan and Gaza, in Somalia, in Syria, Sudão, Gaza, Somália, Síria, Congo, they are in places most people have never países. heard of, and in places the rest of the world has turned away from. They go where others cannot or will not go. They cross front lines. They navigate checkpoints. They work in the middle of active conflicts in extreme heat and extreme cold, often with limited resources and enormous odds against them. And they do it every single day. Too many have made the ultimate sacrifice in service. We carry them with us, always, as a reminder of just how serious this mission is and how seriously WFP teams take it. They are not just aid workers. They are mothers and fathers, sons and daughters who have chosen to give their lives to something larger than themselves. They have chosen to stand with the hungry, the displaced, the forgotten. They show up with food, with dignity, and with hope when the world is at its worst and threatens to extinguish all three. I'm proud to have led them. I am in awe of them, and I believe without any hesitation that they are the best humanitarian team on the face of the earth. Thank you. My dear friends, good morning, good afternoon to all of you, to all those who are following online. Saudação do Santo Padre aos presentes e a todos também que acompanham online. I am sincerely honored to be in your presence, and so many of you representing workers. Ele está muito feliz na presença de todos porque eles representam o Programa Mundial de Alimentos, na especial missão em todo o mundo,
de ajudar milhares de pessoas que correm riscos em várias áreas do mundo, especialmente necessidades alimentares. O reconhecimento da dignidade humana de cada pessoa. Eu agradeço por seu serviço. And I would just like to underline 2 words as I share these brief moments with you. One of them is the word community. It's a word that personally is very dear to my life, and it's something which I think in today's world is ever more important as we live in a world that is polarized, divided, affected by so many conflicts and wars, where the Papai recordando que as polarizações, as divisões em vários lugares do mundo também destroem as relações, o tecido social. Instead of technology helping us to make a better world in which to live, it's oftentimes being used as a method of war, destruction, and death. And so the work that you do, and perhaps even more than the work you do, the spirit that you share as you all work together in building a community and reaching out to those communities that are in need is indeed a special gift. And I'd like to encourage all of you to reflect upon your own role in being family. Mrs. McCain used that word also, the family that all of you represent, but of building up community throughout the world, that you and your work and your service will indeed be a way of helping people to come together, to be united, and together to work together to solve the problems that cause hunger and to look for ways to create a more just world. And the other word, the last one I saw coming out, was the word hope. You represent, in a very real way, hope for the world. And that is a mission which I think Vocês representam esperança para o mundo. Toward as part of our mission, whether the Catholic Church, those of us who are believers, those who work together because they believe in the human dignity of all. But we say we want to build up a world where there is hope for the future. So many times we read about young people who no longer have hope. Young people who, because of the difficulties in their lives, and not necessarily in the poorest parts of the world, but where they've lost a vision and a sense in their lives, they've lost that capacity to look to the future and say, this is worth doing, this is worth giving my life for, this is worth coming together and seeking a way to move forward. You represent hope. And the work that you do in reaching out, especially to the neediest, is absolutely a sign of hope, a concrete expression of the hope that we all are searching for. So I thank you for that. I want to assure you all of my prayers for your work, your mission, for all those who work in the World Food Program. And may all of you be strengthened and protected in carrying out that mission, because food for the world is something that we all wish to offer. Food for the world in the sense of something to eat each and every day, but food which gives hope to build a better world, a world of peace, a world in which we are all truly united. God bless you all, and thank you very much. Your Holiness. Mais algumas palavras do Sr. Carl Schau, que é diretor executivo interino do Programa Mundial de Alimentos. It means a lot. It's really a boost in a time when we are confronting many challenges out there in the world. Su Santidad, permíteme unas palabras en español también. Agora também em espanhol. Sabemos que usted ha pasado mucho tiempo en América Latina. Sabemos que o senhor passou muito tempo na América Latina, também com as comunidades indígenas, e que a América Latina, essas comunidades têm um lugar especial no seu coração. E é por isso que queremos honrar as mulheres de Guarán, na Bolívia, que com as suas próprias mãos
fizeram esse presente que nós vamos nos dar ao senhor. Então, esse trabalho feito por indígenas bolivianas. Para quem acompanha pela rádio, não tem acesso às imagens, são uma espécie de pequenos pratos, pequenas cestas. Estão dentro de uma caixa com vidro, todas muito coloridas, típicas cores do artesanato boliviano. São 6 cestas maiores, 2 pequenas. Pela reação dos presentes, quando o diretor interino começou a falar em espanhol, se deduz que muitos sejam oriundos, então, de países da América Latina, também da Espanha. Os funcionários, então, do Programa Mundial de Alimentos, acompanhados, então, por suas famílias, sendo saudados novamente agora pelo Santo Padre. Non scorre più, capito? Sempre recordando que graças à paixão, dedicação e profissionalismo de mais de 20 mil colaboradores, então em todo o mundo, o Programa Mundial de Alimentos está presente em mais de 120 países e territórios. Então, para cumprir a sua missão, fornecer alimentos que salvam vidas a pessoas deslocadas por conflitos e desabrigados por catástrofes. Também ajuda a indivíduos e comunidades para que encontrem soluções transformadoras para os muitos desafios que enfrentam na construção de um mundo melhor. Alimentar milhões de pessoas que passam fome no mundo e ajudar milhões de outros a lidar com os efeitos de conflitos, mudanças climáticas e pobreza extrema exige bilhões de dólares todos os anos. As necessidades de financiamento, por exemplo, para o ano de 2026, é de 13 bilhões de dólares para alcançar 110 milhões de pessoas em todo o mundo. Recordando que o Programa Mundial de Alimentos colabora com governos, outras agências das Nações Unidas, organizações não governamentais, empresas privadas e outras entidades para mobilizar recursos, buscar soluções inovadoras e fornecer assistência de que as comunidades vulneráveis precisam. Apenas uma curiosidade, em algum dia de emergência, por exemplo, algum tipo de emergência alimentar, o Programa Mundial de Alimentos ele pode mobilizar 5 mil caminhões em um único dia, 20 navios, cerca de 80 aeronaves para fornecer ajuda de emergência, socorro e reabilitação, assistência ao desenvolvimento de operações especiais para pessoas afetadas por conflitos, secas, inundações, terremotos, furacões, quebras de safra e outros desastres.
2/3 do nosso trabalho, do trabalho PAN, são realizados em países afetados por conflitos, onde as pessoas têm 3 vezes maior probabilidade de sofrer de desnutrição, se comparados com aquelas que vivem em países sem conflitos. O Santo Padre continua nos jardins da sede do Programa Mundial de Alimentos. Realmente há um grande número de funcionários acompanhados por seus familiares. O Papa, em seu discurso, falou que a ação humanitária não é alheia à ordem internacional, pelo contrário, ela reflete a responsabilidade da comunidade global de fortalecer a solidariedade, resistir à exclusão e reconhecer a dignidade inerente dada por Deus a cada pessoa. Além de gerenciar crises, portanto, as instituições internacionais incorporam um princípio de responsabilidade compartilhada e afirmam que a comunidade internacional está unida pela preocupação com aqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Nesse sentido, o Programa Mundial de Alimentos é mais do que um ator político, econômico ou técnico, mas é uma expressão concreta de solidariedade internacional. De fato, onde as instituições nacionais recuam e as redes comunitárias se desintegram, a presença do Programa Mundial de Alimentos ajuda a evitar que as crises humanitárias se deteriorem em um colapso irreversível. O Papa disse ainda que é igualmente importante resistir à mercantilização das necessidades humanas básicas. Alimentos, água e saúde não podem ser subordinados a considerações de mercado ou interesses geopolíticos. O acesso a alimentos adequados é um direito humano fundamental, fundamentado na dignidade de cada pessoa. E atender a essa necessidade não apenas alivia o sofrimento, mas também aborda as causas subjacentes da instabilidade geopolítica. De fato, disse Leão XIV, a segurança alimentar é um componente essencial da segurança global e integral. Nesse sentido, é louvável que, além das suas operações de resposta à emergência, o PAN também estende seu trabalho para além do socorro imediato, abrangendo então iniciativas de longo prazo, como programas que fornecem refeições para crianças em idade escolar. Investimentos tais que fortalecem a educação, desenvolvimento humano e a resiliência social, refletindo uma visão integral do desenvolvimento humano que promove a dignidade, as oportunidades e o bem-estar da pessoa como um todo. Agora sim, Santo Padre se despedindo do Sr. Karl Skau, que é o diretor executivo interino, embarcando agora no automóvel que o levará de volta ao Vaticano. Agradecemos a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram amanhã desta segunda-feira, diretamente da sede do Programa Mundial de Alimentos em Roma. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erb. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Prima va solo per buono.